Prontinho, deixa eu colocar aqui. Vou pedir para vocês ir compartilhando já. Eu queria saber de vocês, como que é o dia a dia de vocês? Como é que entrou em março aí? Como é que vocês estão com as suas metas, com seus objetivos? Hoje eu vou explicar para vocês justamente o porquê que a gente toma determinada ação, às vezes mesmo sabendo que vai nos prejudicar, ou às vezes mesmo sabendo que a gente está procrastinando, mesmo sabendo que a gente não vai ter o resultado aí que a gente espera. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Isso. Eu queria saber de vocês, em qual... Me dá aí uma nota de 1 a 10 aí, o quanto vocês costumam ter ações que de repente às vezes depois vocês se arrependem. O quanto vocês se propõem fazer uma coisa e depois acaba desistindo, ou às vezes nem fazendo. Deixa eu compartilhar aqui. E aí vocês vão começar a perceber o quanto a forma como a gente age é inconsciente, mas se você conseguir perceber as emoções que você vai tendo, quais são as suas ações, você consegue criar estratégia para isso não acontecer. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Isso. E aí, quando eu escolhi o tema de hoje, é justamente porque a gente faz isso o tempo todo, né? A gente acaba agindo aí na emoção. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do Facebook. E isso acontece o tempo todo. A gente vive num pico de emoções aí, né? Hoje a gente vai falar sobre por que a gente costuma fazer o que a gente faz, mesmo quando a gente não quer fazer. O pessoal do Instagram que tá perguntando. Então, o que acontece? Todas as nossas ações, a gente vai para duas linhas, né? Ou a gente tá fugindo de alguma dor, então ou a gente foge de algo que deixa a gente desconfortável, ou a gente vai pro lado que é do prazer, onde que traz aquele sentimento bom pra gente, né? Então, o tempo todo a gente indo pra esse lado ou pro outro. E aí, o que acontece? Mesmo quando a gente, por exemplo, começou o ano agora, eu sei que um monte de gente aí se propôs a ter um ano diferente, a ter novas metas, né? Tirar aqueles objetivos lá da gaveta e transformar em uma meta, certo? E aí, a gente que mora aqui no Japão, a gente sabe que a gente precisa estudar japonês, a gente sabe que a gente precisa guardar dinheiro, a gente sabe uma série de coisas aí
que não é segredo para ninguém, certo? E o porquê que então a gente acaba não fazendo isso? Porque que chega aí muitas pessoas no final do ano aí sem ter conseguido fazer nada, né? E eu tô falando isso de coisas grandes, mas é muito normal, vocês vão perceber que a gente faz isso no dia a dia e muitas das vezes a gente nem percebe isso. Então, assim, o que acontece? Eu vejo muita gente que se propõe a fazer muitas coisas, ou quem está começando um negócio novo, ou quem quer aprender uma coisa nova, a buscar sempre cursos novos, ferramentas novas, material para fazer determinada coisa. E o que acontece? Ela acaba não desenvolvendo ela mesma. Então não vai adiantar nada você ter um monte de curso, você dominar aquele assunto, né? Na teoria, se na prática você vai ter um comportamento diferente. Então é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre a gente criar estratégias e comportamentos que vai fazer com que você não procrastine, vai fazer com que você não se auto-sabote ali na hora de realizar algo que você quer, tá? E aí o que acontece? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre Tony Robbins, que é o maior coach aí do mundo. E ele desenvolveu aí uma ideia, ele diz que todos nós temos 6 necessidades e que a nossa vida, as nossas ações é voltada por essas necessidades, né? E a primeira, vamos imaginar então como se fosse uma escada, né? E aí você vai evoluindo as necessidades. E aí vamos pensar aí que o primeiro degrau, a primeira necessidade é da certeza. Então o que acontece? As pessoas que vivem nessa necessidade, o porquê que ela sabe que ela tem que mudar e o porquê que ela não muda, né? Porque essas pessoas que estão vivendo nessa necessidade, estão suprindo essa necessidade, ela está justamente ficando na zona de conforto dela. Essas pessoas costumam não fazer nada que ela não tem certeza. Então, por exemplo, às vezes eu estou insatisfeito com o meu trabalho, mas eu não vou trocar de trabalho porque eu tenho medo do novo, porque eu tenho medo do que eu posso encontrar em outro trabalho, então eu prefiro ficar nesse que eu tenho certeza. Às vezes é ruim, mas eu tenho certeza pelo menos como funciona. As pessoas que estão nesse nível, elas, por exemplo, elas vivem numa zona de conforto em tudo. Então, por exemplo, elas vão no mesmo restaurante, elas vão escolher um filme, por exemplo, na Netflix, e elas escolhem um filme, de repente, que ela já assistiu, porque ela tem certeza que é bom. Então, se ela vai pedir um prato, ela vai escolher o que ela sempre pede, porque ela tem certeza e ela tem medo de escolher o errado. Todas essas 6 necessidades que eu vou falar aí no decorrer da live, todo mundo tem um pouco de cada uma e todo mundo passa por elas todos os dias, assim. Vai ter 2 que são predominantes, assim, que você faz sempre, que é muito mais o seu perfil, a forma como você age no dia a dia. Então eu vou falando, vou dando exemplo e você vai olhando e vendo se faz sentido ou não. Se faz sentido, quer dizer que você tende a ir mais para esse lado, você supre mais essa necessidade, porque a gente está sempre em busca de suprir a nossa necessidade. Então é sobre isso que eu vou falando aí aos poucos. Deixa eu olhar aqui, só se... Mais aqui. Boa noite para quem tá entrando aí, então vamos lá. Então, se você é desse tipo de pessoa que vive aí na sua zona de conforto, mesmo às vezes que quando você não tá satisfeito, justamente é porque você tá suprindo essa primeira necessidade aí, que é do conforto. E justamente porque você tem medo do novo e tal. Depois a gente vai falar no final como mudar isso, como criar estratégias para você eliminar isso e aí ter mais resultados.
A segunda é o oposto, é a incerteza. Então, essas pessoas que elas gostam de viver nessa necessidade de incerteza, é aquelas pessoas que procuram variedade, é aquelas pessoas que dificilmente gostam daquela rotina certinha, não fica muito tempo num lugar, às vezes tem dificuldade em manter um relacionamento aí por muito tempo, justamente porque detesta a monotonia e tá sempre em busca de aventura. Então essas pessoas gostam de ir para novos lugares, gostam de sair sem destino, detesta planejamento. Então essas pessoas que estão nessa ponto dessa necessidade, elas estão buscando sempre algo novo. Então se você às vezes está na fase da sua vida da certeza, você só quer uma coisa muito calma, muito tranquila, você quer estabilidade para sua vida. Se você já está vivendo uma fase da incerteza, que você está suprindo essa necessidade, você está fazendo o oposto, você está buscando outras coisas. Bom dia, tem gente do Brasil também assistindo, então bom dia, Luciana, boa noite para quem está no Japão, bom dia para quem está no Brasil. E aí você acaba suprindo essa outra necessidade, que é de se aventurar, que é de buscar coisas novas. Então, às vezes você está insatisfeito com a vida que você está hoje, justamente porque você está querendo suprir uma outra necessidade, tá? A terceira necessidade é a necessidade de significado. Então, por exemplo, se eu estou num trabalho e eu não sou reconhecido, se eu estou vivendo, se eu quero suprir essa necessidade, vai me incomodar eu não ter esse reconhecimento. Então, se eu tenho um relacionamento e as pessoas a pessoa não tá vendo as coisas de bom que eu faço, eu não tô tendo um reconhecimento, isso vai me desanimar, isso vai me fazer ir atrás de buscar outras formas de ter esse reconhecimento. Então eu vou buscar significados, então eu vou querer estar em grupos que de repente, como é que fala? Quando eu não tô tão, por exemplo, esqueci a palavra agora. Mas enfim, eu vou buscando coisas de exclusividade. Eu gosto de coisas de exclusividade, eu gosto que as pessoas lembrem quando eu faço algo. Eu gosto de comentar as coisas e que as pessoas venham e me falam sobre isso. Então, no mundo aí da era digital, das redes sociais, provavelmente essa pessoa que busca aí essa fase, essa necessidade, justamente ela vai contar mais sobre a vida dela para ter retorno e saber o que as pessoas estão pensando. Então ela está buscando isso. O quarto é o amor. A pessoa busca ela ser amada. Então ela vai buscar na vida dela, na família dela, ela vai buscar ali não só o reconhecimento, mas se sentir amada. Muitas vezes, se essa pessoa estiver num nível de carência muito alta, ela pode até ir comprar um cachorrinho, um gatinho para se sentir mais amada. Então, uma pessoa que está vivendo e quer suprir essa necessidade, às vezes se ela mora sozinha ou coisa, para ela vai ter uma dificuldade aí, né? E aí ele fala que essas primeiras 4 necessidades é mais a necessidade mesmo da personalidade da pessoa. Então, como que ela se comporta com as coisas que vai acontecendo no dia a dia dela. E tudo que vai acontecer com você, tudo que acontece aí no seu dia a dia, você vai buscar suprir uma necessidade. Aí, lembra que ou você vai para a linha e vai fugir da dor, ou você vai buscar o prazer nisso daí. Então, as suas atitudes, ela muitas vezes tomada aí pelas emoções, que é o que a gente fala muito aqui, que a gente acaba indo mais para esse lado da emoção. Então é por isso que a gente toma às vezes decisões precipitadas aí. Tudo isso é com base nas suas experiências. Então, se aconteceu alguma coisa comigo e eu já vivi aquilo e foi bom, eu vou achar que sempre vai ser bom porque a minha experiência foi essa. Então, essas 4 primeiras necessidades as necessidades
ligado à sua personalidade, ou como que você se comporta aí no decorrer das coisas que acontecem com você, tá? E aí as próximas duas já é mais no lado, ele fala sobre espiritualidade, mas não tem nada a ver com religião ou coisa, é mais interno mesmo, o seu sentir aí. Então, que daí vem a quinta, que é sobre o crescimento. Então, por exemplo, se eu tô numa fase onde eu tô vendo que eu tô evoluindo, eu tô crescendo, tanto no trabalho, eu vi que eu aumentei de cargo, meu salário mudou, no meu relacionamento, eu vejo que a gente começou de uma forma e a gente vem evoluindo, no meu financeiro, eu vejo que eu venho conseguindo juntar mais dinheiro, eu venho conseguindo comprar as coisas, casa, bens, e então se eu percebo que eu tô crescendo, isso tá legal pra mim, eu vou continuar continuar buscando esse crescimento. Agora, se eu percebo que eu tô estagnada e eu tô nessa fase aí, dessa parte, eu vou ficar mal com isso, e a tendência é sempre buscar isso. O que pode acontecer em um relacionamento, por exemplo, de um casal? O que pode fazer com que não haja um equilíbrio aí, às vezes até haja atrito? É justamente quando as pessoas, elas estão vivendo, estão suprindo necessidades diferentes. Então, vamos supor, é um casal e ele está vivendo a necessidade da certeza. E, por exemplo, a mulher está vivendo a incerteza, vai ter um choque aí. Porque um quer se aventurar, quer buscar as coisas novas, quer buscar evoluir de uma forma, e o outro quer manter ali justamente numa zona de conforto, buscando mais uma tranquilidade, uma estabilidade aí. Então, se você não souber identificar aonde você está vivendo e o que o outro está vivendo também, pode haver um choque aí e muitas das vezes gerar um resultado que você não quer, né? Então, é muito importante a gente olhar aí como um casal e ver se realmente vocês estão vivendo na mesma linha, se vocês estão buscando a mesma coisa. Porque, de repente, cada um tá buscando uma coisa, não quer dizer que esteja algo errado no relacionamento de vocês. É mais pra poder alinhar mesmo. E aí, a sexta é o doar. Então, é quando eu pego tudo aquilo que eu já recebi, tudo aquilo que eu aprendi, recebi no decorrer da minha vida, eu começo a doar. Doar isso, de doar conhecimento, passar para as pessoas o que eu quero, sem nada em troca. Então, quando eu chego nesse nível de evolução e de doar, é onde as coisas começam a se encaixar. Então, eu tenho as 4 primeiras necessidades que eu preciso, né, trabalhar. Só que se eu não pular para as 2 últimas, que é a de crescimento e a de doação, vai causar um desequilíbrio aí, porque daí eu fico num loop, onde eu tomo ações precipitadas com base na necessidade que eu quero aí, né, suprir, e não acabo evoluindo, não acabo passando. Então, pra galera que tá assistindo, as pessoas que viram, eu queria saber se vocês têm perguntas, se vocês entenderam e conseguiram identificar em qual necessidade você está suprindo nesse momento. Então, vamos pensar aí no seu dia hoje, ou nas últimas atitudes que você vem. Ou então, se você pensar de forma geral da sua vida, o que você vem buscando para sua vida? A gente entrou em 2020 aí, e o que você buscou de coisa diferente? O que você gostaria de que fosse diferente? Então, é muito isso, é perceber aonde eu tô, para daí eu começar a criar uma estratégia para sair disso. Porque perceba que às vezes eu quero uma coisa, mas eu faço outra. E todo mundo quer o melhor, todo mundo quer evoluir. E você não faz isso por mal.
e sim com base nas experiências e comportamentos que você vem tendo. Então eu queria saber de vocês. Vocês não precisam nem dizer aí se vocês em qual necessidade aí você tá, né? Mas se você conseguiu identificar. Então, se você conseguiu identificar, manda um sim aí pra mim, só pra eu ter uma noção de que se vocês estão conseguindo acompanhar a live. É um assunto bem complexo, mas é um assunto muito legal de você perceber. E isso vai fazer toda a diferença nas atitudes e nas coisas que você vem tendo aí. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal aí do Instagram também que tá entrando. Então, é muito isso. Porque o que acontece? Quando a gente acaba... eu tenho uma coisa pra fazer. E eu acabo não fazendo isso, mesmo sabendo que tá errado o que eu tô fazendo. Qual que é a minha desculpa? É justamente distorcer a minha realidade. Então eu distorço a minha realidade da própria realidade. Então eu meio que finjo que eu não tô vendo aquilo que tá acontecendo. Mas a gente tá totalmente... E a gente age isso inconsciente. Deixa eu ver o que o Fábio mandou aqui. O Fábio falou que a zona de conforto é um grande desafio para a maioria das pessoas. Exatamente. E aí a gente tem dois tipos de pessoas, né? As que ficam muito na zona de conforto, que tem medo de tudo e para mesmo. E a gente tem a galera que se aventura ao máximo e não cria uma estabilidade. Então, por isso que ter o equilíbrio dos dois é fundamental, né? E eu vou além ainda, que eu sempre falo, que às vezes nem é uma zona de conforto, né? É uma zona de desconforto. Você não tá satisfeito com a vida que você leva, mas por causa do medo, você acaba se adaptando ao desconforto e acaba aí levando a vida que você não quer, às vezes, mas por medo mesmo. E não quer dizer que às vezes você tá confortável com aquilo, você tá desconfortável, mas por medo mesmo você acaba não fazendo, né? E aí é muito disso, você precisa evoluir os 4 para poder então passar. Então eu passei pelos 4, entendi que eu preciso crescer, entendi que eu preciso evoluir, entendi aí que eu preciso buscar, né? E aí então que eu vou conseguir atingir aí o meu objetivo, a minha meta. Então você entende que eu preciso passar por todos isso, entender as minhas necessidades, entender o quanto que eu faço, conseguir identificar o momento que eu tô, em qual necessidade eu tô naquele momento, porque daí você vai conseguir de fato atingir aí o seu objetivo, o seu sonho, sua meta. Então é dessa forma que a gente funciona. A gente faz o que faz justamente para sentir aí o que a gente quer sentir. Então, por exemplo, não adianta você falar para uma pessoa que ela tem que se dedicar e passar o dia todo num quarto fechado, num escritório fechado e estudando o japonês porque vai melhorar de vida. Se ela não quer isso para ela naquele momento, se a necessidade dela tá muito além do que ela quer buscar, né? Então é mais isso. E aí como é que eu mudo isso então? Que eu mudo não, mas como é que eu faço, percebo isso e consigo aí criar novas estratégias para minha vida e entender e levar isso de maneira positiva. Porque entende que você vai ter essas necessidades para suprir, todas elas, o tempo todo, só que você pode levar ela para o lado positivo e não negativo. E é justamente sobre isso que é a ideia dessa live, de te mostrar aí que você pode criar estratégias o tempo todo justamente para burlar isso. Vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo entender aí? Eu não vi a galera aí colocando se sim ou não, se conseguiram identificar aí em que momento é que vocês estão vivendo, qual, ou dos 6
Quais são os dois predominantes aí na sua vida? Qual que é a forma que você age aí no seu dia a dia? Me comentem aí para eu saber como é que vocês... o que vocês estão entendendo disso. Então, a gente vai sempre trabalhar aí para satisfazer, né? O que a gente quer. E a gente vai estar sempre... o foco, viver no que a gente quer mudar. E não necessariamente no que a gente precisa mudar, né? Então, querer muitas vezes aí só não vai bastar. O seu sonho está depois dessas necessidades. O seu sonho está justamente depois que você está suprindo todas essas suas necessidades aí. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho... o meu objetivo, quando eu escolho alguma coisa para fazer, ele tem que ser bom o suficiente para eu continuar fazendo. Tem que ser bom o suficiente para eu lembrar sempre dele. Porque a maioria das pessoas não conseguem atingir aí o seu objetivo, bater a sua meta, justamente porque ela esquece dela, na maioria das vezes. Então, não adianta você só lembrar dela uma vez no mês, uma vez a cada, 3 meses. Ou então, você tem que lembrar dela o tempo todo. Porque as ações que você vai ter no dia a dia, que vai determinar se você, o que você vai escolher no final. Deixa eu ver aqui que o Fábio mandou aqui. Isso. A gente vai falar das estratégias também e o como que a gente vai leva isso. O Marcos está perguntando aqui que ele não pegou do começo. Marcos, é justamente para as pessoas entenderem como é que a gente age aí no dia a dia. Por que a gente faz o que a gente faz? E mesmo sabendo que às vezes vai nos levar a outro caminho, mesmo sabendo que não é legal o suficiente. Então, a melhor aí, para você chegar naquele caminho onde você quer chegar, é justamente primeiro saber o que você quer, é saber o que você busca. Então, por exemplo, se eu tô vivendo aí numa necessidade da incerteza, que é buscar justamente sair da zona de conforto, que é buscar algo novo, que é mudar de vida radicalmente aí. Então, por exemplo, as pessoas que estão chegando aí do Japão agora, essas pessoas que estão vindo e chegando agora, elas estão vivendo nessa parte da incerteza. Elas estão buscando coisas novas, estão se jogando para ter o melhor aí, né? Já as pessoas que já vivem muitos anos a mesma coisa, ela tá vivendo aí na zona de conforto dela. Quando é que é legal isso? Quando você tá satisfeito com a vida que você tá levando. Tá ótimo, não tem problema. Agora, quando você sente aquele vazio e que quer coisa, que quer melhorar, que quer buscar mais, o primeiro passo é identificar justamente aonde você tá. Então, por exemplo, eu acabei de chegar aqui e eu tô vivendo nessa necessidade de incerteza, que é buscar coisa nova, que é buscar evoluir, que é buscar me jogar mesmo para tudo que é novo, né? Sair da minha zona de conforto total. O que você precisa entender? O que eu quero com isso? Então, se eu vim pra cá e eu tô buscando isso, mas o que realmente eu quero com isso? Porque lembra que toda a ação ali tem que ter um fundo ali, um resultado, o porquê, o motivo que você está fazendo aquilo. Então eu tenho, depois que eu descubro o motivo, e esse motivo aí é genuíno e eu realmente quero isso, eu vou entender o porquê, para onde isso vai me levar. Eu entendendo aonde isso vai me levar, eu preciso saber quais são as estratégias que eu vou buscar, né? Quais são as estratégias que eu vou desenvolver para chegar até lá. Então, se eu sei que eu vou ter que passar, por exemplo, por lugares que eu não tô acostumada e eu não gosto, é um risco que eu vou ter, mas eu tô disposta a pagar.
E o mais importante é entender o que eu vou deixar de lado, o que eu vou abrir mão para ter isso. E perceba que toda vez que você faz esse jogo, essas perguntas, e entender o que realmente você quer, aonde você quer chegar e o que você está disposto a abrir mão, vai fazer diferença, você já vai perceber se você vai conseguir ou não. Então, depois de eu fazer toda essa avaliação e entender realmente, de repente eu perceber que, opa, dentro de todas as coisas que eu pensei, tem aí algumas 3 coisas que eu não estou disposto a fazer. Se essas coisas são primordiais para você ter esse resultado e você já pensou aí com você que você acha que não vai fazer ou que você não quer fazer, ou você cria uma estratégia melhor para mudar esse cenário, ou então você simplesmente pensa aí numa outra alternativa que provavelmente você vai se auto-sabotar no meio do caminho. Por isso que a maioria das pessoas, quando acabam fazendo, quando acaba se propondo a fazer coisas aí, e deixa eu ver o comentário aqui que o Rafa mandou. Aqui. Vou abrir aqui que é mais fácil. Tá. O Rafa mandou aqui, ó, o que eu acho das pessoas que vivem hoje, dizendo que a vida é só uma e que temos que aproveitar. Então ela faz e pronto. Provavelmente essa pessoa que tá vivendo isso agora, ela tá na necessidade, suprindo a necessidade aí 2 que a gente falou, que é justamente da incerteza, que é justamente aí de viver a vida aí e sem muito planejamento e se jogar mesmo. Se ela tá só vivendo essa fase e ela tá curtindo isso, é legal, eu acho que não tem nada de errado. O problema é que se ela vem fazendo isso no decorrer da vida dela sempre, e a maioria das vezes ela, em vez de ela estar satisfeita com a vida dela, ela tá insatisfeita. Daí é um problema, porque daí ela tá vivendo muito de acordo com o perfil dela, suprindo uma necessidade aí que às vezes nem ela percebe que ela tem, e aí acaba aí se jogando. E aí o que acontece? Ela faz determinadas coisas que dão... ela vive em altos e baixos o tempo todo. E aí quando ela faz alguma coisa que agrada ela vai pro topo. Só que ela não se mantém muito tempo no topo. E aí quando ela desce, ela cai de costas, assim. E aí que é um problema. Então, é muito sobre isso, identificar em qual nível aí você tá. O que você tá querendo, o que você vem buscando agora pra sua vida. Por exemplo, uma pessoa que tá aí vivendo nessa necessidade da incerteza, que é mesmo só viver, dificilmente ela vai gostar aí, ou ela vai até querer uma rotina muito certinha, ou talvez ela nem busque aí um compromisso muito fiel aí. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente está solteira e está vivendo o melhor momento da vida dela, buscando justamente aproveitar ao máximo, se ela se depara com alguém que está no nível ali da certeza, que quer um relacionamento aí duradouro, que é casar, ter filhos e coisas, provavelmente vai ter um choque entre essas 2 pessoas e não vai dar certo esse relacionamento. Por isso que, igual eu falei lá atrás sobre relacionamento, é muito bom, importante você entender em que cada nível as pessoas estão vivendo, né? Porque se vocês estão vivendo em níveis diferentes, pode ser que se choque aí. Mas se vocês descobrem antes de ter o problema, antes de se chocar, e vocês podem resolver e criar uma melhor estratégia para não ter esse problema, certo? E aí é muito isso. É muito mesmo entender o que você quer. É normal que você coloque aí um monte de metas e queira um monte de coisas, porque você busca aí, né, evoluir e melhorar a sua vida. Qual que é
o que você precisa tomar cuidado com isso? É jogar um monte de coisa ao vento aí, dizer que eu quero, mas não saber de fato o que você quer. Então, você descobrir aí exatamente o que vai fazer diferença na sua vida, descobrir de repente seu propósito de vida. Eu até fiz um post esses dias sobre propósito de vida. Eu acho que é muito importante as pessoas terem hoje em dia, porque é o que vai te levar, é o que vai fazer você passar por dificuldades. Aí a gente sabe que os dias não são fáceis aí o tempo todo. Então é justamente isso que vai determinar aí você continuar e buscando cada vez mais. Deixa eu ver aqui o que o Fábio falou aqui. Tá, ele fala aqui que a pessoa não fica no topo o tempo todo, porque não montou uma base para se manter lá. O sacrifício da rotina por um tempo seria a estratégia para alcançar certos sonhos? Depende do seu sonho, né? Mas sim, na maioria das vezes. É porque assim, nem sempre a rotina é ruim, né? O que fica ruim na rotina? É quando ela quando em vez de só cansado com a rotina, você fica estressado com a rotina. Isso é o que vai determinar se a rotina sua é ruim ou não. Porque tem pessoas que amam rotinas, né? Então tem pessoas que adoram se planejar e ter uma rotina certinha. Que quando sai dessa rotina cria um desconforto aí. Então o que você tem que analisar aí? Quando é só cansaço. Então quando eu termino meu dia aí, né? E eu vou pra cama ou eu faço outras atividades e eu consigo descansar, no outro dia eu tô zero, eu tô muito bem, era só cansaço. Então, realmente, aí você desgastou seu corpo e tal, que é normal, você cansou e ok, no outro dia eu já tô bem. Quanto que é o problema? Quando eu durmo, tento descansar e eu acordo mesmo assim cansado, estressado, sem paciência, querendo que o dia termine logo. Aí, ele é um problema. Então, você precisa entender isso. Então, eu tô só cansado ou eu fico estressado com a minha rotina. Se eu fico estressado com a minha rotina, isso tá me levando aí pra um cansaço mental, tá me fazendo aí... Tchau, pessoal do Instagram aí. Tem uma galera que falou que vai trabalhar. Pra quem não sabe, depois vai ficar 24 horas aí no Instagram. E no Facebook vai ficar a live gravada, então pra quem não assistiu o comecinho, acho legal assistir. Então é muito isso, se você tá ficando estressado com essa rotina, aí, Fábio, você tem que ver se vale a pena isso. Se essa rotina, esse sacrifício que você tá tendo aí, vai te levar a um resultado que vai valer a pena. Então é muito... você equilibrar mesmo e ter. Então, assim, a gente tem várias estratégias, a gente tem várias formas de lidar com os problemas do dia a dia aí, né? Mas cada pessoa tem que ser pensada de uma forma diferente, porque os objetivos dela é diferente, porque o que ela tá disposto a abrir mão, ou o que ela tá disposto aí a realmente para ter aquilo lá, o preço que ela está disposta a pagar tem que ser suficiente para manter ela nessa rotina ou nisso daí. Então, quando o que você quer, você tem muito clareza do que você quer, dificilmente vai ser um sacrifício quando você estiver fazendo. Porque o seu foco não vai estar nas coisas ruins para você ter aquilo, no sacrifício para você ter aquilo, e sim naquilo que você vai obter, naquilo que você se propõe, no seu sonho, no seu objetivo. Então, por isso que eu falo que tem que ser muito claro aquilo que você quer, porque você precisa lembrar dele o tempo todo. Porque se você esquece por um minuto, você vai seguindo outro caminho. Esse é o maior problema das pessoas que vão para outros países, né? Para quem veio para cá, mas com um objetivo. Então eu tenho aí
Da primeira vez que meus pais vieram pra cá, há, sei lá, 14 anos atrás, eles vieram com um único objetivo. Então era, vou pro Japão, fico um ano pra juntar o dinheiro, comprar uma casa no Brasil. E aí o objetivo deles era muito claro. O que eles fizeram? Eles ficaram um ano, voltaram pro Brasil e ok. Mas quanto que é o problema da maioria das pessoas, né? Que daí já entrou numa outra coisa, que daí já é da segunda vez que eles vieram. Que daí eles já vieram com outro objetivo, só que daí no meio do caminho eles se perderam, eles esquecem disso. Então o que acontece? A maioria das pessoas quando vem pra cá, pela primeira vez, eles vêm com um objetivo muito claro, que eu quero fazer isso, eu tô disposto a trabalhar tanto, eu quero ficar tantos anos. E aí nos 3 primeiros meses é aquela euforia, eles tudo muito novo e tal, e vem buscando. E aí entra no 4º mês já, você começa a sentir muita saudade, muita falta, já tem um choque cultural e aí você começa a se perder, porque daí você já começa a tipo, mas eu tô cansado, eu não tô gostando disso, então eu já começo a entrar numa linha aí de ter aquela felicidade momentânea, de tipo, eu preciso disso, eu vou fazer isso, eu justifico o porquê que eu tô saindo da linha, o porquê que eu tô saindo do caminho que me faz chegar ao meu destino final, que é o que eu quero, e aí eu fico justificando e ando pegando outro caminho. E aí se eu saio muito disso e esqueço totalmente dos meus sonhos, daquilo que eu me propus a fazer, e aí vem a hora que eu me sinto mal. Porque daí eu tô vivendo uma vida sem propósito, eu tô vivendo uma vida que não tem... tô trabalhando por trabalhar, e aí eu começo a ficar mal. Aí eu começo a ficar mais cansado, eu começo a ficar mais estressado, eu começo a me sentir como se nada fosse melhorar, eu começo a me sentir aí que não faz mais sentido, de repente, o que eu tô fazendo, e aí eu entro num buraco negro, eu começo a cavar esse próprio buraco e entrar nele. Então por isso que tem que tomar muito cuidado, independente de você, porque qual que é o primeiro problema aí das pessoas quando elas pensam, quando a gente fala em meta, objetivos, sonhos, e qual que é o maior problema das pessoas? As pessoas que não têm isso, elas não têm porque elas acham que precisa ter uma coisa que precisa ser grandioso. E não precisa. Na verdade, o que vai determinar se é bom ou o quanto isso vai te fazer feliz é você mesmo. Então, às vezes, ela acha que umas coisas pequenas, eu não preciso me planejar, eu não preciso me organizar, eu não preciso ir atrás disso. E aí ela acaba esperando o momento certo, e esse momento certo nunca vai chegar, e ela vai ficando cada vez mais estressada com isso, ela vai ficando cada vez mais, enfim, insatisfeita com a vida dela. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar aí, entendendo? Tem alguma pergunta para fazer? E por favor, mande pergunta. Então é mais ou menos isso que acontece com a maioria aí das pessoas. Então, perceba que você precisa primeiro ter um sonho. Eu sonho em fazer aquilo. E aí eu trago, esse sonho tem que virar um objetivo. Então eu sonhava com aquilo, e aí eu vou trazendo mais pra mim, que é o objetivo. Quando é que vira meta? Quando ele tem menos de até aí 3 meses, eu tenho todas como eu vou fazer, quais os recursos que eu preciso fazer, e eu acredito que dá certo. Então, qualquer coisa que você pensou agora aí, se você nesse exato momento você pensou em alguma meta aí que você quer, algum objetivo que você quer traçar, ou um sonho talvez, você precisa só pensar o seguinte: isso vai me fazer feliz? Vai, ok. Eu acredito que isso vai dar certo? Se você acredita que vai dar certo, perfeito. Se você já tem dúvida, vamos criar uma estratégia aí para mudar isso, porque senão você não vai fazer. Você vai burlar isso, você vai para outro caminho. Então eu acredito que isso vai dar certo. Pode demorar, mas vai dar certo. Então perfeito. E aí a terceira ponto quais os recursos que eu preciso
para que isso aconteça. Ah, eu preciso de x. Dentro desse recurso que eu falei, eu consigo fazer isso? Eu tenho, sei lá, se envolve dinheiro, eu consigo juntar dinheiro para isso? Se envolve seu desenvolvimento, eu consigo fazer isso? Se você pensar que não vai conseguir, ou se você não ter certeza que vai conseguir, já vamos criar uma estratégia aí, porque senão você vai burlar isso e você não vai se dedicar a fundo. E perceba que isso é tudo inconsciente. Você não vai falar assim, eu vou criar uma meta que eu não vou fazer. Não é isso. É que no decorrer dos dias aí da sua rotina vai ficar mais difícil e você vai pegar um outro caminho. Você vai pegar um outro atalho. Então, por isso que tem que ser muito claro. O que você pensou agora, independente do que você pensou, você precisa responder essas 3 perguntas aí. Vai me fazer feliz? Eu acredito que dá certo? E quais são os recursos que eu preciso para que isso aconteça? Então, é muito disso que você precisa, é para esse caminho que você precisa ir, para tudo que você for fazer na sua vida, tá? Então, acho que é isso. Vocês têm aí alguma dúvida, alguma coisa, tem alguma pergunta para fazer? Você quer compartilhar alguma coisa pra gente aí criar uma estratégia pra você? A gente pode criar uma estratégia agora, se você quiser mandar aí. Então é muito isso. Então é criar estratégias para viver o seu melhor momento. Quando você entende aí as emoções que você vem tendo, né? E você pega a emoção certa com o seu recurso maior e vai pra ação daquilo que você quer buscar, né? Você tem a decisão de que não, eu vou fazer isso, você resolve. Independente do nível aí da necessidade que você estiver assumindo, né? Então você pode levar isso pro lado positivo de qualquer forma. O nosso real problema é que a gente tende aí a justamente a mudar o foco. E o foco tá nas coisas ruins e não nas coisas boas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que o Fábio mandou. Estou entendendo que é bom ter definido os sonhos e depois definir a meta e procurar a estratégia. Exatamente. Então, para quem não tem nenhuma meta aí, lembra lá daquele sonho que você tem, faz tempo, ou de coisas que você pensou, ou de... É muito legal para você perceber aí o que você busca, é quando você tá fazendo aí coisas aleatórias aí, coisas de tipo, tô assistindo filme, ou tô fazendo as coisas das rotinas do meu dia a dia. E aí você percebe que você também gostaria de ter aquilo. Esse é o primeiro sinal aí que você busca uma coisa e que isso talvez te faça bem. Então, meu sonho é ter isso, ok. E aí você começa a trazer isso. Então, tá, mas o que é, como é que é realmente isso? Você começa a colocar dentro do seu sonho aí. Então, aí você vai já formando isso para um objetivo. Quando que eu quero, o que na minha vida mudaria, o porquê que eu faria isso, quais são as coisas, os benefícios disso. E aí você vai seguindo isso. E aí, quando é que vira uma meta? Quando você decidiu que... quando ele é só um objetivo, lembra que você precisa perceber se isso te faz feliz, se você acredita que isso vai dar certo e quais os recursos que você precisa, e dentro desses recursos você consegue eles. Percebeu esses três pontos? Aí você vai pra meta, que daí já é uma coisa mais de tipo assim, até quando eu quero isso? Então, qual que é a data limite que eu vou ter isso? Quais são as coisas que eu preciso para isso? O que eu vou abrir mão disso? O que vai melhorar na minha vida? E aí eu vou montar tudo certinho. E nisso eu já tô criando as estratégias. Então, as estratégias dependem muito das coisas que você vai abrir mão para fazer isso. Então, assim, se eu quero, sei lá, mudar de carro, trocar de carro, ou se eu quero fazer
uma viagem aí na qual eu quero ficar viajando 3 meses, sei lá, pela Ásia, pela Europa, o quanto eu preciso de dinheiro, o que eu preciso, eu preciso aprender outro idioma, quais são os recursos que eu preciso e o que eu tô disposto a abrir mão disso. Então eu tô disposto a abrir mão de, sei lá, dos gastos que eu tenho no dia a dia, eu tô disposto a abrir mão de determinadas saídas. E é muito isso, entender o que você tá abrindo mão mesmo. Que é isso que vai determinar se você vai fazer ou não, né? Steve Jobs falava muito isso. Então, o que eu tô disposto a... Qual o preço que eu tô disposto a pagar pra ter isso no final, né? Então, se você tem dúvida aí de alguma coisa, a ideia é bom você já pensar no porquê que você tem dúvida. Então, eu tenho dúvida porque eu acho que, sei lá, de repente... não é uma coisa que vai me deixar tão feliz porque eu quero fazer outras coisas antes. Então você vai fazer as outras coisas antes. Porque se você criar uma meta aí na qual você não vai conseguir bater, você vai acabar frustrado no final sei lá, final ali do tempo que você se propôs. E geralmente a pessoa fica frustrada no final do ano, né? Que é onde ela agora, no começo, a gente projeta tudo que a gente quer e a gente vai lá e acredita que vai dar certo. Já chega lá em outubro, a pessoa já começa a desanimar, justamente porque ela não conseguiu e ela já quer um ano novo pra ela correr contra o tempo de novo. Pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida aí, alguma coisa pra falar? A gente vai encerrar aqui. Eu queria agradecer demais todo mundo aí que participou, quem assistiu. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida aí, para as pessoas que vão assistir depois, deixa aí no comentário as suas dúvidas ou me manda por inbox aí que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E é isso. Vou encerrar aqui. Lá no Instagram vai ficar 24 horas pra galera que quer assistir, perdeu de repente o comecinho. E aqui vai ficar gravado, então é isso. Pessoal do Instagram, ó, tchau, tchau. Até mais. E o pessoal do Facebook, deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Isso, o Fábio colocou aqui que é uma coisa muito legal, que é procurar se informar mais do que ouvir palpites. E principalmente ouvir palpites de quem nunca passou por aquilo que você tá passando, ou por aquilo que você quer ter. Então, por exemplo, depende, se a sua meta é ter algo ou montar alguma coisa, sei lá, uma empresa ou começar um negócio, não ouça o palpite de quem não passou por isso, quem não tem um negócio consolidado nisso, quem não está vivendo uma forma nisso, porque se vocês estiverem vivendo e suprindo necessidades diferentes, essa pessoa vai te responder, essa pessoa vai te falar as coisas aí com base na experiência dela e com base no que ela está vivendo agora. Então, se ela não tem experiência disso, ou se ela não teve uma experiência boa, ela vai jogar isso para você. E dependendo da pessoa, dependendo do momento, pode ser aí um balde de água fria na sua cabeça. Então, eu sei que às vezes a gente busca aí falar com as pessoas que tá mais perto, mas é interessante às vezes você ir buscar mais longe, aí buscar de pessoas que realmente tiveram sucesso nisso, ou que estão aí num momento legal da vida, num momento agradável da vida, né? E aí você vai ter mais resultado com isso. É isso, pessoal. Queria agradecer demais, queria agradecer o pessoal aí do Portal Japão também. E mês que vem a gente tá de volta com uma outra live. Então me deixe sugestões aí do que vocês querem, sobre o assunto que vocês querem falar, enfim. Meu nome é Aline Ayumi, eu sou do Uma Vida Equilibrada, então se você me fala aí qual que é o assunto que você quer falar sobre relacionamento, sobre qualidade de vida, sobre no ramo profissional, qual que é a área da sua vida aí que está desequilibrada e você quer melhorar aí. Deixa aí pra gente sugestões de live que eu vou ter o maior prazer aí de voltar aqui e atender um pedido de vocês. Gente, tchau, tchau. Beijão.